Olá, meus queridos. Bem-vindos de volta ao Let It Cook, canal de culinária. Hoje é algo para o churrasco, pães de hambúrguer rápidos. Para isso, vamos precisar de leite, óleo, manteiga, fermento, sal e açúcar. Ou seja, existem dois tipos diferentes de massa de brioche. Então, para um hambúrguer, você sempre precisa de uma massa de brioche. Ela deve ser bem macia e bem úmida. Geralmente prepara-se uma pré-massa misturando farinha e leite e aquecendo até ficar pegajosa, mas é possível pular essa etapa, o que torna o processo mais rápido. Por isso, hoje vamos fazer uma versão um pouco mais rápida. Vocês podem experimentar. Se quiserem, separem um pouco de farinha, aqueçam na frigideira com leite e adicionem a massa. Assim, tudo fica um pouco mais elástico e um pouco mais macio, mas hoje vamos fazer a versão mais simples. Para isso, coloque a farinha em uma tigela. Vocês não precisam necessariamente de uma batedeira agora. Dá para fazer tranquilamente com as mãos também. É só pegar uma tigela grande de metal e sovar todos os ingredientes. Acho importante no pão de hambúrguer que a massa descanse durante a noite. Se trabalharem com a massa morna, ela cresce rápido, em cerca de 1 hora, mas não fica tão boa. Porque essa formação de bolhas durante a noite faz com que a massa amadureça, o fermento fique mais fácil de digerir e a massa cresça de forma mais bonita, e assim vocês conseguem um resultado um pouco melhor. E agora a gente simplesmente adiciona todos os ingredientes. Tem muita gente que diz que não se pode colocar o sal agora porque isso influencia o fermento, mas pela minha experiência, isso não acontece. Pra ser sincero, eu sempre faço assim e funciona. Sempre dá super certo. Agora eu simplesmente pego e misturo o fermento rapidamente no leite com uma colher. Eu só deixo ele um pouco mais mole. Vocês podem fazer isso em casa com os dedos, se quiserem. Isso é um pouco, na verdade, um pouquinho mais fácil, porque assim vocês sentem quando o fermento está completamente dissolvido. Vou fazer isso agora com uma colher, só por fazer. Quando o fermento estiver dissolvido, como já disse, o ideal é misturar a farinha com os dedos. Agora adicione 3 ovos. Com os ovos sempre tem um detalhe. Observe a consistência da massa. Pode precisar de 3 ou 4 ovos dependendo do tamanho, mas eu também deixei isso linkado para vocês. Comece com 3 ovos e se a massa não ficar macia, adicione mais um. Vamos sovar por 5 minutos até a massa ficar homogênea. Vou mostrar como fica. Ok, agora sovamos a massa por 5 ou 6 minutos até ela atingir o ponto ideal e começar a desgrudar. Então, se ela ainda estiver um pouco pegajosa, não tem problema, mas ela deve desgrudar da tigela. Se vocês acharem que a massa está um pouco úmida demais, é só colocar um pouco mais de farinha. Se estiver muito seca, coloque um pouco de água. E aí é só dar uma arredondada nela para não ficar com rachaduras nem nada. Pronto, assim está perfeita. É assim que ela deve ficar. E agora vocês vão puxando a massa sempre para baixo até formar uma bola bem redonda. Isso sempre passando as mãos por baixo, aí vocês vão ver que ela vai se transformar em um belo pedaço de massa. E agora é só untar um pouco a forma com óleo. Capriche. Agora colocamos a bola aqui dentro. Pronto. E agora cobrimos com um filme plástico ou uma tampa, o que vocês tiverem, e deixamos na geladeira por cerca de 12 a 14 horas para gelar. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Então, meus queridos, no dia seguinte vamos assar pães de hambúrguer, um pouco de farinha na bancada. Agora é preciso manusear a massa com cuidado. Tem muito ar dentro e, claro, queremos manter todo esse ar na massa. Vamos tirá-la daqui com cuidado. Vocês já podem ver como ela está bem leve e fofa. Agora eu simplesmente vou dividir isso aqui em 6 partes. Vou pegar uma faca, assim conseguimos cortar melhor mesmo. Em 6 partes iguais, e agora é hora de formar bolinhas bonitas. Vocês vão com cuidado e puxam assim para baixo, formando a bolinha. Quanto menos vocês mexerem agora, melhor vai ficar. E agora vocês apertam isso aqui embaixo. Se não ficar totalmente redondo, vocês pegam mais um pouquinho e moldam aqui até virar uma bolinha bem bonita e redonda. Virem ao contrário, apertem mais um pouco. Isso.
e ajustem o formato. E agora, quando estiver assim, a gente coloca na assadeira. Agora eu misturei um pouco de gema de ovo com só uma gota de leite. Isso vai dar aquele brilho dourado bonito pra gente. E com isso eu vou pincelar os meninos agora. Cubram eles e deixem descansar de novo, sim. Pelo menos meia hora, 45 minutos. Se não até uma hora, dependendo de quão fria está a massa. Já tinha tirado do meu antes, então 45 minutos é suficiente para mim. E então podemos também pré-aquecer o forno mais ou menos um quarto de hora antes do tempo de fermentação terminar a 180 a 200 graus calor superior e inferior. 35 minutos depois, eles cresceram bastante e ficaram grandes, como queremos. Agora gosto de borrifar água por cima para dar um brilho bonito depois. Depois, coloque um pouco de gergelim por cima, dependendo se vocês quiserem ou não. Vocês também podem colocar aquele gergelim preto ou qualquer outra coisa. O forno já está pré-aquecido. Agora essas coisinhas serão assadas. O que vocês também devem fazer, por favor, quando o forno estiver quente, infelizmente não posso mostrar isso porque não tem câmera lá, é simplesmente colocar uma xícara. Então vocês abrem, jogam uma xícara de água fria no fundo do forno, colocam a assadeira, fecham. E aí assam a 180 graus até que fiquem bem douradinhos. Então, meus queridos, agora deem uma olhada em como esses caras ficaram bonitos, cresceram bastante. Meu forno assa de forma um pouco desigual. Alguns ficaram mais claros, outros mais escuros, mas ainda assim estou satisfeito com o resultado. Hoje não vou provar, vou deixar esfriar e levar ao churrasco à noite. Como fazer um bom hambúrguer, eu mostro pra vocês aqui em cima, tem uma receita pra isso. Agora façam aí também, boa sorte, a gente se vê na semana que vem no canal de culinária Letite Cook, meus queridos, fiquem bem, tchau, até mais.